Eu quero orar por você, por mim. Irmãos, sabe aquele hino? Por que eu gosto daquele hino de fé em fé? Porque ele diz assim: nada vai me parar. Vou avançando. Porque quando nós estamos em Deus, nós prosperamos. Amém? Creia nisso, é uma verdade de Deus para a sua vida. Então, feche os olhos um instante, vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui com essa palavra é poderosa, impactante. Deus, que essa vida, que a sua vida, quando cair no coração da tua igreja, seja para a glória e louvor do teu nome, que eles venham, Senhor Jesus, incendiar o coração de cada um. Em o nome do Senhor Jesus eu oro crendo. Amém. Então essa é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O 3, né? Fugir do Senhor. Então, Deus deu uma ordem para Jonas, para ele ir para Nínive, para ele pregar o evangelho lá, anunciar. O que Deus queria? Que anunciasse que aquela cidade ia ser destruída. Qual que era o motivo da cidade ser destruída? Porque aquele povo era muito mau. O povo era perverso. Sabe o que eles faziam? Eles matavam os inimigos e faziam pirâmide. Faziam muralha. Aquilo ali era como se fosse um troféu. Entenderam? Então, Deus chamou Jonas e falou com Jonas assim: Jonas, vai a Nínive. Fala com eles que eu vou destruir aquela cidade. Anuncia que o Deus Todo-Poderoso vai destruir essa cidade. Então, mas Jonas achou que aquele povo não merecia conhecer a verdade. Por quê? Ele entendeu no coração dele que eles eram tão maus que mereciam ser exterminados. E aí, o que aconteceu? Continuando o assunto. Ele não queria, porque no seu interior, ele já sabia que Deus era bom. Irmãos, tem muita gente que alega que Deus é mau. Deus não é mau e nem vingativo. E nós precisamos entender isso dentro de nós. Porque às vezes a pessoa fala assim, gente, eu vivi num tempo que as pessoas falam, Deus quebra a perna, Deus mata, Deus faz. Continua nessa que você vai ver. Mas, gente, foi isso que eu aprendi. Porque, gente, é difícil pegar uma Bíblia, ler e entender. Porque não é a primeira vez que eu prego sobre Jonas. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, você não entende. Você fica meio perdido. Então, Jonas, por que Jonas não queria ir? Porque ele sabia que Deus é misericordioso com todas as pessoas. Deus queria que Jonas pregasse o arrependimento para que aquele povo arrependesse. Aí, continuando, esse aí vai ser na próxima pregação minha que eu vou falar sobre o que ele falou, o que aconteceu. No versículo 4, ele diz assim, o Senhor, porém, fica aí na Bíblia, gente, que nós vamos ler.
O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então, assim que Jonas entrou no barco, o vento soprou. Então, gente, você acha que Deus queria matar Jonas? Não. Ele queria usar Jonas como profeta para aquele povo. Então, o vento soprou contra aquele barco no mesmo instante que ele entrou dentro do barco. Ele entrou, deitou como se nada tivesse acontecendo com ele, como se nada fosse acontecer. E Deus mandou um vento, na praia diz que é vento sul, né, gente? Já foram na praia com vento sul? Ninguém pode ir na praia. Porque o vento suspende a areia. Então, gente, Deus mandou o vento. E o vento obedeceu. Balançou aquele barco e todos do barco, do navio, falaram, nós vamos afundar. Eles entraram em desespero, falaram, nós vamos afundar. Então, gente, cada um clame ao seu Deus. Clama aos deuses. E todo mundo começou a clamar aos seus deuses. E aí, aquele cara do barco reparou que Jonas estava lá dormindo, embaixo. Dormindo tranquilamente. Aí, gente, continuando. Eu vou dar uma palavra dizendo assim: quando Deus deseja fazer o bem a alguém, não importa o quanto a pessoa queira fazer o mal. Ouviu, gente? Porque o desejo de Deus é fazer o bem. Deus não compactua com o mal. Não adianta. Gente, antes eu pensava que o mal que a pessoa deseja vai acontecer na minha vida. Tem muita gente que crê isso. Ah, o olho gordo de fulano. O olho gordo de fulano não pode tocar em nada que Deus me deu. Nenhuma macumbaria, nenhum demônio pode tocar em nada, porque Jesus já venceu. Ele não pode tocar, porque quando eu creio, manifesta a glória. Quando o pastor falou de fé, é isso, gente. Se Deus é todo poderoso, não adianta alguém desejar mal ou fazer o mal. Porque quando uma pessoa te faz mal, sabe o que acontece? As pedras viram trono. Tá? Vira muralha. Não deixe, não tem. Então, Jonas, ele falou. Então, ele pensou assim, ele queria que Deus destruísse aquela cidade. Destrói para lá, não quero saber, não vou lá, não. Então, aqueles viajantes que estavam ali com Jonas, os responsáveis, né? Aí, eles perguntaram, quem é responsável por essa calamidade? Por que está acontecendo isso no navio? Eles identificaram, gente, está escrito lá no versículo 9, olha para você ver. Olha para você ver. Lê comigo aí. Ele respondeu, escuta só. Eles perguntaram no 8. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? Perguntou para Jonas. De onde você vem? Qual é a sua terra? Aí Jonas responde. Aí ele perguntou, a que povo você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor. Gente, pensa. Quando você pensa, você tem um raciocínio. Se ele era adorador do Senhor, hebreu, homem de Deus, ele estava fugindo. Mas ele, por causa da sua rebeldia, estava fazendo mal para as pessoas. Não foi o caso de que nós falamos aqui? Quando a pessoa faz o mal para outra, Deus intervém. Aí, o que aconteceu? Perguntou para ele. Aí ele falou assim, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Aí, o
que acontece? Ele falou, olha, clama ao seu Deus. Aí o que Jonas responde? Os homens, lá no versículo 10, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Por que, olha, para você ver, quando Jonas falou que estava fugindo, ou entrou no barco e falou assim, o que foi que você fez para esse Deus fazer isso? Se você é um homem que é adorador do Senhor, o que você fez com ele para ele fazer isso com nós? Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, fechar mais a nossa boca, vigiar com nossas palavras. Porque, na verdade, a atitude dele parou, rebentou, estava quebrando o barco todo, tudo, a atitude dele. Tá? Então, continuando aí. Aqueles homens apavorados perguntou, o que foi que você fez? Então, aí eu trago isso como exemplo para nós. Resistir a Deus não é a melhor opção. Às vezes Deus está te mandando você fazer alguma coisa, você está resistindo. A pessoa está resistindo. Ele manda, te dá uma ordem e você continua fazendo a mesma coisa. Neste caso, Deus queria mostrar para Jonas, quem deu a ordem foi eu, você vai fazer o que eu te mandei. Irmãos, nós não mandamos em nós mesmos, não. Você sabe que o talento que você tem foi Deus que te deu? Que a vida que você tem foi Deus que te deu? Pensa nisso. Pensa nisso. Aí, fugir de Deus não traz paz, pelo contrário, muito desespero e aflição. Foi o que aconteceu com Jonas. O que aconteceu com ele logo a seguir? Eles jogaram ele no mar. E quando ele caiu no mar, ele foi descendo as mais profundas águas. Ele não subiu, ele desceu, porque o mar estava revolto. Então, fugir de Deus não é a melhor opção. Quando Deus nos dá uma tarefa e acharmos difícil, peça a Ele ajuda e atitude correta. Deus, eu não sei fazer o que o Senhor tem para mim. O Senhor falou comigo. Mas eu te peço que o Senhor me ajuda e eu quero ter a atitude correta. Irmãos, não é porque o outro não obedece a Deus que você vai desobedecer. Ele não serve de exemplo para a sua vida. Ele te faz o mal, você faz o bem para ele. Isso é resposta do que o Senhor manda na palavra. Ele tinha medo deste povo, porque este povo levantava contra o povo de Israel e eles eram destruidores. Mas isso significa que Deus não ama? Não. Por que você acha que Deus fala para nós que nós temos que orar pelo nosso inimigo? É para o demônio que está nele sair e parar de usá-lo. O inimigo só é aplacado, a fúria do inimigo com você, não é pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem. Isto é uma arma. Deus queria que ele fizesse aquilo que ele tinha ordenado. Nós podemos achar que desobedecer a Deus não afetará ninguém, além de nós mesmos. E não é verdade. Quando nós desobedecemos a Deus, afeta todos nós. Porque a desobediência traz o mal. Amém? Mas não aceita isso na sua vida não, viu, gente? Por não obedecer a Deus, ele colocou a vida de outras pessoas em perigo, porque todo barco ia quebrar. Ele colocou a vida de todos. Lá aqui no versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus.
Aí ele diz assim, talvez ele tenha piedade de nós e nós, como é que é? Piedade de nós e não morramos. Pede a Deus. Jonas se tornou prisioneiro por causa das suas escolhas, gente. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jonas foi lançado no mar, sabe o que aconteceu? Ele foi engolido por um peixe. Ele foi engolido por um peixe. No momento que ele foi engolido pelo peixe, ele entrou em desespero. No texto bíblico, eu vou ler aqui mais para frente, ele morreu. Aí, as nossas escolhas sempre terão consequências boas ou más. Nós podemos fazer a escolha de o que fazer. Jonas dá a entender que ele havia morrido, que ele fala assim, olha, versículo, capítulo 2, espera aí. Capítulo 2, versículo 6, leia comigo. Ele chega aqui no versículo 6 assim, afundei, vocês estão aí? Amém? Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra abaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Aqui no versículo 6, era como se ele tivesse ido para uma prisão. E foi de fato. Que no momento que ele foi engolido pelo peixe, gente, com certeza ele morreu. Com certeza, ele fala isso no versículo 7. Aí diz assim, mas em um estado de morte, lembrou-se que Deus poderia salvá-lo. Aqui no 7 diz assim, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. No 7. Ó Senhor meu Deus. Aí, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Na hora que ele estava morrendo, ele lembrou de Deus. Gente, por quê? Quando eu olhei, gente, o livro de Jonas é muito rico. Eu parei e perguntei a Deus, Deus, quão maravilhoso o Senhor é. Quão misericordioso o Senhor é. Deus queria salvar uma nação perversa. Sabe o que Deus estava demonstrando com isso, gente? Ele estava demonstrando com isso que todas as pessoas precisam e necessitam de salvação, seja quem for. Ele pode ser o ladrão, Jesus veio para eles, para nós, pecadores. Eu estou aqui porque eu precisava de Jesus. Amém? Então, aí diz assim, onde eu estou? Aqui. E Jonas, lá em Jonas 3, capítulo 3, continua a ler comigo, é um pouquinho só para frente, é a mesma folha. Capítulo 3, versículo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-lo. Então, Jonas ouviu e falou, não, eu vou, Senhor. No versículo 5, ele diz assim, os ninivitas, aqui, no 4 ele diz assim, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, programando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele nem falou que Deus ia salvar a gente. Não falou. Falou, eu estou aqui, estou andando aqui, gente, Deus vai destruir essa cidade. Gente, é forte. Não é não. Aí o que aconteceu? No 5, os ninivitas creram em Deus. Creram. Programaram um jejum. Levantou-se um jejum. E todos eles, do maior
ao menor, vestiram-se de pano de saco. Gente, naquela época, usava, quando vestia de pano de saco, eles diziam assim, nós estamos em humilhação. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. No 7. Então fez uma programação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitida nenhuma, olha isso, gente. Não é permitida nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não coma aí nem bebam. Aí, no 8 ele diz assim, cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Irmãos, o pastor falou de revolta, de se revoltar contra a situação. Enquanto nós estivermos na zona de conforto, Deus não se move. A zona de conforto não mudará você ou estado de letargia. Ontem eu ajoelhei para orar. Quando eu vi, eu estava assistindo Apocalipse e vendo já a ordem para destruir Jerusalém, que será hoje. Vou estar lá assistindo. Eu olhei para a televisão, eu falei, Deus, eu estou ansiosamente esperando pela tua volta. Eu estou esperando pela tua volta, Senhor, porque o mundo está caminhando para o caos. É tanta pressa, é tanta correria, que todos esqueceram de Deus. Será que tem que acontecer uma calamidade para nós nos levantarmos? Vocês estão satisfeitos da onde vocês estão? Eu não estou satisfeita. Eu quero que Deus se levante e corra para fazer algo em nossas vidas e no meio da igreja, porque tem que ter salvação. O Jonas foi lá na maior má vontade. Ó, gente, Deus vai destruir essa cidade. 40 dias que ele deu. Todos se levantaram, Deus do rei, e até os animais se levantaram em jejum, em pano de saco, em humilhação. Nós precisamos despertar do sono. Nós precisamos ganhar a cidade, ganhar a nossa vizinhança, ganhar o nosso prédio, ganhar os nossos vizinhos. Nós precisamos nos levantar. Sabe o que desperta? O que houve o despertamento na cidade? Quando eles clamaram, Deus ouviu. Mas Deus já sabia disso, gente? Já? Você acha que ele mandou Jonas lá à toa? Não, ele já sabia o futuro de Nínive. E você sabe o que Jesus fala de Nínive lá no Novo Testamento? Jesus, ele fala sobre eles. Gente, nós precisamos despertar para a gente não entrar num estado de mornidão espiritual. E clamar a Deus. Não estou falando de vestir de saco. Não precisa disso. Mas levantar um clamor de jejum, de oração. Pela igreja. Pelo despertamento da nossa família. Quantas pessoas tem aqui que a sua família não vem na igreja de jeito nenhum e não quer aceitar Jesus? E por que não quer? As pessoas que passam por aqui, por que não quer? É porque estão cheias. Nós precisamos ter esse despertamento em nossa vida.
E eu vou parar por aqui, porque eu vou continuar ela.